Este é o Canal do Bem. Somos uma web TV voltada para a arte. Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem, usando os recursos audiovisuais e a internet para que o melhor conteúdo chegue até você. Sua participação é muito importante. Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação, você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade num mundo melhor e mais espiritualizado. Participe também mandando-nos suas sugestões. Faça a sua parte. Você conhece Macabea? A inesquecível personagem de A Hora da Estrela de Clarice Lispector? Agora, sua jornada continua. No livro O Renascer da Estrela, psicografado por Thelma Mian, conheça a surpreendente história de evolução espiritual de Macabea após sua desencarnação. Descubra como a simplicidade de uma vida pode revelar lições profundas e eternas. O Renascer da Estrela, um convite ao autoconhecimento e à espiritualidade. Baixe agora na Amazon e deixe essa história iluminar sua alma. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte.
Estamos aqui no Estúdio do Bem, na Penha, em São Paulo, dando início a mais um programa, dando início a mais um trabalho. Hoje é terça-feira, é dia do Evangelho do Bem. E o responsável pelo Evangelho de hoje sou eu. Eu que vou refletir um pouquinho junto com vocês a respeito desta obra magnífica, desta obra descomunal que a espiritualidade trouxe e que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, de forma tão adequada, de forma tão peculiar, né, conseguiu dar às informações trazidas pela espiritualidade. Lembrando que esta semana, dia 18 de abril, nós comemoramos 169 anos de lançamento do livro principal, né? O livro que marcou o início da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. 169 anos que o livro foi lançado. Eu tenho aqui em minhas mãos a versão do Canal do Bem, que o meu querido Alamar lançou, né? O Alamar produziu isso aqui, um caderno, um livro de capa dura, né? Em tamanho grande, com fontes gigantes, especialmente para quem tem dificuldade de ler, com uma tradução que ninguém mais tem. Essa é a tradução do Vladimir Olivier, um brasileiro que cresceu na França e depois, quando retornou, mais de 40 anos depois, o Alamar o convidou, já que ele tinha tanto domínio da língua francesa e também da língua portuguesa, né? Ele poderia fazer uma tradução adequada, moderna, atual, com o português, né? Que nós utilizamos no dia a dia, atualmente, né? Não o português arcaico, o português cheio de regras antigas, né? Como bater-vos-eis e abrir-ser-vos-á, né? Então, essa tradução que nós conseguimos, que o Vladimir fez, né? Que no Canal do Bem nós temos. Mas hoje eu quero falar especificamente de uma outra obra que poucas pessoas conhecem. Eu quero falar sobre o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Kardec, que é o autor deste livro, provoca 3 personagens que ele criou, e esses personagens fazem questionamentos a respeito da doutrina espírita. Então, ele é um livro para leigos, ou para detratores, ou para aqueles de má vontade. Porque você não pode esquecer que antes de aceitar ou rejeitar qualquer coisa, é preciso compreender. Se você não compreende, se você não estuda, se você não conhece, você não pode julgar. E há muitas pessoas por aí que julgam o Espiritismo sem saber o que estão falando. Neste pequeno livro, Kardec mostra que muita gente critica sem conhecer. Quantas vezes isso ainda acontece hoje, né? Ainda hoje muitas pessoas falam do Espiritismo com base em achismos, com base em o que o outro disse, eu ouvi tal pessoa falar, fulano não sei o quê. Confunde o Espiritismo com outras religiões, com outras filosofias, mas de verdade mesmo não conhecem nada. E aqui está uma oportunidade maravilhosa. Veja, é um livro extremamente simples, fino, onde Kardec, em poucas palavras, explica o que é o Espiritismo. Uma perguntinha para você. Você já estudou antes de formar opinião? Você, quando fala do Espiritismo, mesmo você que diz que conhece, que já estudou, você fala do Espiritismo com conhecimento? Que é um problema. Muita gente lê algumas coisas, lê mensagens, livros de romance. É lindo, eu adoro. Nossa, Nosso Lar é lindo, né? Paulo e Estevão é lindo. Você pega aí O Advogado de Deus, pelo Espírito Lúcius, né? Psicografia da Zíbia.
Você pega a Patrícia, nossa querida Patrícia, Violetas na Janela, né? Você pega vários livros lindos, maravilhosos, eu gosto. Mas, para que eu possa ler estes livros, eu preciso de base. Eu preciso de conhecimento, porque senão algumas coisas podem ser colocadas que podem estar equivocadas. Ninguém é dono da verdade, ninguém detém 100% de conteúdo. Então, muitas vezes, uma coisinha que é colocada num livro, fala, caramba, será que isso aqui mesmo está certo? Se nós não conhecemos, se nós não temos profundidade, nós vamos aceitar tudo aquilo como verdadeiro. E hoje, infelizmente, tem muitos livros com conteúdos questionáveis, com conteúdos duvidosos, que no máximo, são opinião particular de um espírito. Isso não está certo, porque Kardec, quando foi criar a codificação, como cientista que era, ele criou uma forma. Ele tinha ali um método que ele chamou de controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Ele remetia suas perguntas para diversos locais, diversos centros, diversos médiuns. Depois recebia estas respostas e comparava-as. Através desse processo de comparação, ele via se havia unanimidade de respostas. Se para a mesma pergunta o conteúdo, não é que tinha que ser as mesmas palavras, mas o conteúdo da colocação, a forma com que o espírito respondia, tá, se formava ali uma espécie de unanimidade. Este é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Hoje, a gente tem espíritos a rodo, falando, dando manifestações, contando coisas, escrevendo livros com conteúdos que não passam pelo crivo da razão, quanto mais pelo controle universal. Quando nós estudamos, quando nós nos aprofundamos, é sim possível ler estes livros. Eu não digo para ninguém, não leia tal coisa. Eu primeiro quero saber se esta pessoa tem conteúdo, ela tem base para ler o livro. E aí, através do conteúdo que ele tem, do conhecimento que ele já tem, ele vai poder analisar se aquilo que está sendo ali falado é real, é suposição, é invenção. Só assim a gente vai conseguir fazer. Uma das coisas importantes com relação ao espiritismo, Kardec, como cientista, volto a repetir, gosta de questionar. A ciência é questionadora. Por isso, a fé que nós espíritas professamos não é uma fé cega, não é uma fé onde as coisas são aceitas e a gente diz amém. É uma fé raciocinada. Porque, na verdade, Deus nos deu a inteligência para usar. E não para ficar aí balançando a cabeça, aceitando tudo, né? Sem raciocinarmos, sem racionalizarmos, sem passar pelo crivo da razão. Muitas coisas que se falam por aí são totalmente descabidas. Muitos ensinamentos que algumas filosofias fazem, você passa pelo crivo da razão, você fala, cara, peraí, como é que pode dizer que Deus é bom com uma coisa dessa? Como é que eu posso atribuir isso a Deus? Isso aqui é obra de alguma coisa aberrativa que passa longe de ser Deus. Este é o uso da razão. A doutrina espírita é fé raciocinada. E nós passamos tudo pela razão. Não tem nada que não possa ser questionado. Aliás, nós devemos questionar sempre. Sempre. Nada de ficar lá, não, na palestra fulano falou tal, então deve ser verdade. O espírito tal falou tal coisa, então deve ser verdade. Não. Não é porque eu estou aqui diante de vocês usando este recurso maravilhoso da internet que eu sou dono da verdade e tudo que eu falo é real. Eu posso me equivocar,
E muitas vezes me equivoco. Mas eu tenho tranquilidade porque eu espero que você, ao ouvir qualquer coisa dita aqui no Canal do Bem, seja o Liralcio, o Chicão, ou qualquer um dos nossos colaboradores, tá? Que você passe pela razão que tem aí, que Deus te deu. Analise, se aprofunde. Não aceite tudo, diga amém a tudo, porque não foi assim que Kardec nos orientou. O Espiritismo não pede crença, o Espiritismo pede razão. O Espiritismo não impõe, ele propõe e explica. E aí eu quero perguntar para você, especialmente você que não é espírita, que por acaso está assistindo este vídeo. A sua fé permite questionamento? Esse tal de Deus a quem você professa, ele aceita que você o questione? Ele permite que você analise, que você se aprofunde, ou você não pode questionar Deus? Ou você tem que aceitar tudo e dizer amém a tudo, porque o pastor, porque o padre, porque esse ou aquele disse que você tinha que aceitar? Veja direito se por acaso esse Deus que você conhece, que te ensinaram, ele não está sendo mais obra negativa do que positiva. Uma coisa a mais que, com relação ao Espiritismo, muita gente se engana. Muita gente acha que o Espiritismo é fenômeno. É um dos maiores erros que existem, porque muita gente vai atrás do fenômeno. Vai sim. E foi por isso que a nossa perspicácia, né? A nossa acuidade, a nossa inteligência foi atraída através de fenômenos. Porque nós sabemos, isso aí realmente chama atenção. O fenômeno das mesas girantes, os fenômenos de materialização, né? E tantos outros que nós sabemos que foram utilizados pela espiritualidade no início, hoje já bem pouco, tá? Tinham o objetivo de chamar a nossa atenção. Mas não é esta a essência do Espiritismo. O Espiritismo não está preocupado com os fenômenos. Ele explica os fenômenos, são todos explicáveis através da razão, através da ciência. Mas qual é a base então do Espiritismo? É a transformação moral dos seus seguidores. E para essa base, a espiritualidade orientou o Kardec que usasse Jesus. Então Jesus é a base moral dos ensinamentos dos espíritos. Por isso nós afirmamos que o Espiritismo é cristão. Mas não baseado nos livros que tem aí, né, Velho Testamento, Novo Testamento, onde tem uma série de coisas que, sinceramente, não nos serve mais. Foi bom há 4.000 anos no tempo de Moisés, foi bom há 2.000 anos no tempo de Jesus, mas tem muita coisa ali que é só blá blá blá, que é só figurinha, que é só... O que importa mesmo, que foi o que Kardec fez, foi pegar os ensinamentos morais de Jesus, especialmente o Sermão da Montanha. Kardec pegou o Sermão do Monte e debulhou ele. Aliás, há no Livro dos Espíritos, né, especial atenção às leis morais. Né? São 10 as leis morais, e Kardec usa 2 capítulos, um antes e um no final, para introduzir esta questão e depois para fazer um fechamento. Então ele usa 12 capítulos para abordar as leis morais. A doutrina espírita é cristã. Sim, ela é cristã, mas ela também pode ser, né, Bhagavad Gita, ela também pode ser muçulmana, ela também pode ser hinduísta, porque
vou dizer com conhecimento quase restrito, que todas as filosofias, todas as religiões, a base moral, o seu cerne, ali o centro, dizem a mesma coisa: amar o vosso próximo, praticar o bem, não revidar, ser manso, ser pacífico. Pega todas as religiões, todas as filosofias, elas vão dizer a mesma coisa. Kardec se serviu da moral cristã, se serviu do que a espiritualidade diz. Quando Kardec percebeu que a doutrina espírita nos concitava a uma transformação, a uma melhora do ser através das reencarnações sucessivas, através do aprimoramento científico e moral, né? Nós evoluímos nas duas frentes, né? Nos evoluímos intelectualmente e moralmente, né? Aí Kardec chega para a espiritualidade: tá, entendi, legal, bom, mas será que Deus, por acaso, deu para a humanidade alguém ou alguma coisa que possa servir de modelo e guia? E a espiritualidade responde, de maneira direta, objetiva, clara, sem rodeio: vede Jesus. O espiritismo é cristão. Mas o espiritismo também é budista. O espiritismo também é shintoísta, islamista e qualquer outra religião que pregue o amor. Eu tenho certeza que Kardec, que não teve muito tempo, ele teve pouco mais de 10 anos para realizar a tarefa que lhe foi cabida, tá? De ver não só o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho certeza que o desejo dele seria ver o Bhagavad Gita segundo o Espiritismo, a Torá segundo o Espiritismo e diversos outros livros sagrados, analisados, aprofundados pela visão espírita, pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá, porque ele fez isso com a doutrina cristã, explicando os equívocos e colocando luz em questões que nós não entendíamos completamente. Então não há de segregar, não há de separar: nós somos espíritas, somos cristãos e o resto é resto. Não, nós respeitamos a todos, entendemos a todos e desejamos que todos nós compartilhemos, porque o Espiritismo explica mais do que tudo, porque Jesus assim o disse: somos todos filhos do mesmo Pai. Fomos todos criados por Deus com um objetivo. Saímos lá das mãos do Criador simples e ignorantes, completamente desprovidos de qualquer informação. E ao longo de sucessivas experiências, primeiramente no reino mineral, depois no reino vegetal, hoje estamos no reino animal. Nós somos animais, temos que reconhecer isso. Não existe o tal do reino hominal. Isso é uma besteira que inventaram. Nós somos animais, mas estamos evoluindo para um animal cada vez mais moral, cada vez mais voltado ao bem, para um dia chegarmos ao estado de espírito puro, ao mundo espiritual 100%. Esta é a determinação de Deus, é a única regra que tem, que todos nós temos que seguir e que é inquestionável. Fomos criados para sermos perfeitos. Um dia nós vamos atingir isso, não importa os tropeços que demos, não importa quantos e quantos tempos, quantas e quantas encarnações a gente patina, a gente erra, a gente fica aí recalcitrando, um dia nós chegaremos ao estágio de espírito puro. A codificação nos explica isso. Imagine esta visão analisando o Bhagavad Gita, que já é reencarnacionista. Imagine o Espiritismo analisando, né, os livros, as orientações de Buda, que já é reencarnacionista,
Mas tem alguns equívocos, tem algumas coisas que a gente sabe, a espiritualidade veio nos explicar. Por exemplo, os budistas, né? Eles acreditam que nós possamos, ao desencarnar, reencarnar como um gato, como um leopardo, como uma borboleta, como uma minhoca. E a doutrina espírita diz, não, nós não podemos reencarnar assim. Porque o espírito, ele evolui sempre em linha reta, para frente. Não tem como retroagir e voltar a um reino por onde nós já passamos. Nós já passamos pelo reino vegetal. Nós já passamos pelo reino mineral. Já passamos pelas fases instintivas da animalidade. Agora nós estamos caminhando para a fase racional da animalidade. Para um dia nos tornarmos espíritos puros. Então imagine, né, todas estas orientações, analisando-os, aprofundando os diversos livros sagrados que existem por aí. Seria lindo demais se alguém tivesse coragem de fazê-lo. Quem sabe com o tempo, no mundo de regeneração, aonde nós vamos estar mais irmanados, onde seremos mais companheiros, a gente não seja tão sectarista, né? Não seja tão preconceituoso, e comecemos então a analisar outros livros à luz da doutrina espírita. E eu quero perguntar uma coisa para você. Você está na doutrina, você que está no espiritismo, você está porque você está buscando o seu desenvolvimento moral? Ou você veio atrás apenas dos fenômenos? Você, quando vai à casa espírita, você quer ver uma manifestação, você quer ver uma cura, você quer ser curado, apenas curado, e depois que vem a cura, quando ela vem, você esquece tudo, foge, vai embora, não volta mais, não quer nem saber? Porque nós temos visto que as casas espíritas, que têm apenas estudo, que tem apenas o trabalho que Kardec colocou, que não tem mais a fenomenologia à frente, minguando. Enquanto casas aonde os fenômenos são colocados diariamente, principalmente a cura, tem crescido bastante. Será que você está indo para o espiritismo, está assistindo às palestras para a sua própria melhora? Ou para ficar criticando alguém? Olha, nossa, fulano devia estar aqui para ouvir essa palestra. Nossa, foi para ele essa palestra. Não foi, ele não está lá. Quem está lá é você. Aproveita aquele conteúdo. Veja o que aquilo quer mostrar para você, quer te ensinar. Cresça com aquilo. Para de ficar procurando para quem é aquela palestra. Aquele conteúdo seria muito bom para fulano, para cicrano, para beltrano, nunca para você. Nunca para mim. Não vá à casa espírita buscando o fenômeno. Buscar a cura é um direito? Sim. Jesus disse que sim, que nós devemos buscá-la. Que a gente pode ir atrás de um médico, por que a gente não pode ir atrás de um médium? Pode, sim. Mas temos que saber, entender que isto é um pedacinho muito pequeno de todo o processo. Que a cura, ela acontece devido a diversos fatores. Merecimento, entre tantas coisas, né? A bondade de Deus, a necessidade de aprendizado de cada um, né? Tudo acontece segundo a bondade e o amor de Deus. Não vá à casa espírita atrás de fenômeno. Espiritismo é estudo sério. Então é preciso que você estude. É preciso que você leia, não apenas os romances. É preciso que você leia e comece pelo começo, como diz, né, a frase que a USE tanto divulga, né? Comece pelo começo.
as obras básicas? Sim, legal. Mas as pessoas esquecem que faz parte das obras básicas esse pequeno opúsculo. Simples, direto, tranquilo, para os leigos, para entender o que é o Espiritismo. Kardec, ele combateu de forma veemente o misticismo. E ainda há muitos por aí que gostam disso. Gostam, adoram toda aquela papagaiada. Isso não é espiritismo. Quando você entra numa casa, se você vê, né, um monte de quadros, figuras, não sei o quê, santos, anjos, até ETs agora. Não sou contra, não nego a presença, a existência deles. Não nego. Mas não é esta a finalidade. Não é esta. A finalidade do Espiritismo é proporcionar ao seu seguidor, aos seus adeptos, conteúdo para a sua melhora, para a sua transformação. Transformação para o bem. Transformação intelectual e transformação moral. Você vê aí hoje algumas filosofias, principalmente ligadas à corrente evangélica, os chamados pentecostais, pregando que nós podemos sim evoluir financeiramente. É o conto do vigário. É o canto da sereia. E muita gente vai atrás, porque o mundo é materialista, as pessoas são materialistas, e a religião prometeu que vai te dar, vai crescer, você vai progredir materialmente, o resto não quer saber. E está cheio. As igrejas pentecostais que vendem esta imagem onde você vai ficar rico, onde ao seguir aquele Jesus dele, você vai poder ter carro, casa, posição e tudo mais. E muita gente vai iludida. Mas Jesus não ofereceu isso. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Será que não entra na cabeça? Será que não pensa? Jesus foi claro: meu reino não é deste mundo. Então por que buscar estas coisas? Não é errado ter. O problema é quando isso vira fim em si mesmo. E Jesus disse: buscai as coisas do céu e o resto lhe será dado por acréscimo. Nós estamos aqui na Terra passando um período de aprendizado e daqui a pouquinho nós vamos retornar para o nosso verdadeiro lar, para a nossa verdadeira casa, que é o mundo dos espíritos. Nós somos espíritos. Como aquela música do César Tucci: eu não tenho uma alma, porque na verdade a alma sou eu. A minha alma é que tem este corpo. Não é este corpo preso à minha alma. A minha alma é eterna, este corpo não. Este corpo é perecível, tem as doenças, tem as dificuldades todas materiais. E o meu espírito está longe disso. Meu espírito não sofre mutilações. O meu espírito não recrudesce. O meu espírito está sempre progredindo. Mas esse corpo, ele pode sofrer, ele pode ter problemas, ele pode sofrer uma amputação, eu posso nascer cego. Tem uma série de coisas que a matéria perecível, não suscita. Já a alma, não, a alma é perene. A alma, ela é eterna. Pergunto para você: se o espiritismo é sério, se a doutrina dos espíritos é séria, por que muitos pouco a estudam? Nós vemos os grupos de estudo
são uma parcela muito pequena dos frequentadores da casa espírita. Muito pequeno. Espiritismo não dá diploma. Ninguém é doutor em espiritismo. Então nós temos que estar permanentemente nos reciclando. Eu lembro de Chico Xavier, nosso querido Chico, que foi orientado pelo Emmanuel a conhecer o espiritismo lendo o Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel disse para ele: leia o Livro dos Espíritos. Aí o Kardec, o Chico foi lá e leu. Quando ele terminou de ler, ele falou: e agora? O que eu tenho que fazer? Leia o Livro dos Espíritos. Pô, leia o Livro dos Espíritos. Mas eu acabei de ler. Leia o Livro dos Espíritos. Aí ele foi lá e leu de novo. Bom, terminei a segunda vez. E agora, o que eu faço? Leia o Livro dos Espíritos. Caramba. Tá bom, vai. O Chico, né, aquele jeitinho dele, né? Vamos lá, né? Leu pela terceira vez. Leu pela quarta vez. Aí quando terminou a quarta vez, ele foi de novo ao Emmanuel. O que eu devo fazer agora? Bom, agora você deve estudar o Livro dos Espíritos. Você leu, mas leu, simplesmente leu. Agora eu quero que você estude. Entendeu? Pô, se o Chico, Francisco Cândido Xavier, tinha que ler, e então depois de quase decorar tudo aquilo, estudar. Imagine nós, que estamos bem longe de Chico. Temos que estudar. O Espiritismo é sério. E nós, seguidores, adeptos, aqueles que nos se dizem espíritas, precisamos estudar. Por quê? Porque Erasto disse isso. No capítulo sobre o que é o espírita, a respeito do espírita, ele deixou para nós duas leis. Espíritas, amai-vos, eis o vosso primeiro mandamento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é amar. A primeira. E aí ele diz em seguida. O que foi que ele disse? Aprender, estudar. Segundo mandamento. Espíritas, amai-vos, eis o vosso primeiro mandamento. Estudai, eis o vosso segundo mandamento. A gente tem que estudar, a gente tem que se aprimorar, se aprofundar nos conhecimentos da doutrina. Quantas e quantas vezes já veio uma mensagem que eu já conhecia de cor e ao lê-la novamente eu peguei uma palavra, veio uma interpretação, veio uma outra coisa que eu ainda não tinha entendido, que eu não tinha pensado. Por quê? Porque eu aprendo todo dia, minha mente cresce todo dia. Então uma mesma coisa que eu leio dias depois, meses depois, anos depois, ganha uma interpretação nova, uma nova visão, baseada em todo o conhecimento que eu adquiri. Por isso que é importante estudar. O Espiritismo tem uma consequência básica, que é moral. Tem o cristianismo como uma base moral e que deve suscitar em nós este crescimento. Tudo, absolutamente tudo, converge para a responsabilidade pessoal. Cada um de nós é responsável pela sua trajetória e consequente mudança no nosso derredor. Cada um de nós é capaz de influenciar aqueles que estão à volta através de hábitos, através de pensamentos, através de palavras. Eu estou aqui falando, pouco do que eu estou falando vai entrar. Agora, aquilo que eu faço, os meus exemplos, estes ficam.
Muitos pais dizem para o filho, não faça isso, não faça aquilo. Aí o filho olha para o pai e o pai está fazendo aquilo. O pai está fazendo isso. O que ele vai aprender? O não ou o exemplo do pai? O nosso exemplo, a nossa transformação é que contagia o resto. Porque quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. Quando nós evoluímos moralmente, o conjunto evolui junto. Tenham certeza disso. Somos autores do nosso próprio destino. Não é Deus que quer, porque por Deus todos nós já estaríamos lá na frente. Mas Ele deixou a cada um de nós a responsabilidade da construção do nosso próprio destino. Somos nós. Ai, Deus quis assim. Não. Nós é que acabamos fazendo com que aquilo acontecesse. Pelas nossas escolhas, erradas ou certas, pelas nossas não escolhas. Às vezes a gente não prefere se omitir, as omissões também são responsabilidade nossa. As omissões também são responsabilidade nossa. Deixei de fazer, por que eu deixei de fazer? Foi culpa do tempo, foi culpa da chuva, foi culpa do sol, foi culpa do patrão, foi culpa do ônibus, da greve, foi culpa do quê? Responsabilidade nossa. Tudo é nossa responsabilidade. E aí fica bem aquela perguntinha chata, né? O que a gente está fazendo com o que a gente sabe? Porque tudo isso que eu estou falando aqui não é novidade para quase ninguém. Todo mundo sabe. E aí eu pergunto, o que você está fazendo com o que você sabe? Você está acomodado? Você acha que ir na casa espírita uma vez por semana, ouvir a palestra, tomar um passezinho, é suficiente? Não precisa fazer mais nada? Pensa direito. Analisa friamente. Volta lá atrás. Os ensinamentos de Jesus, né? As orientações dos Espíritos. Né? O que você está fazendo com tudo isso que você sabe? E aí a gente volta exatamente à questão deste livro aqui. Um livro pouco lido, mas essencial. O que é o Espiritismo? Interessante, né? Que embora seja um livro essencial, é o livro menos conhecido. Se eu perguntar para a maioria dos espíritas, você conhece o livro que é o Espiritismo? Alguns até vão dizer que sim, sem saber. E aí eu vou perguntar, quem é o autor? Vão achar que é Emmanuel, que é André Luiz, que é Lúcio, que é Patrícia. Mas o autor aqui é 100% Kardec. Não são os espíritos. Não tem Erasto, não tem Tomé, não tem João, não tem nem ninguém, a não ser o próprio Kardec. Dialogando com 3 figuras que ele escolheu: um padre, um visitante, um leigo desconhecido, e um detrator, aquele que quer mesmo falar mal, aquele que quer mesmo ferrar com tudo e acabar com o espiritismo. Então são os 3 personagens que Kardec dialoga. Uma leitura simples, fácil, com dias, horas até, você consegue ler. Tudo daquela forma que Kardec tanto gosta, né?
tópicos, perguntas e respostas, para você estudar de maneira adequada. Então, eu gostaria de convidar você nessa noite. Se você quer de verdade, tá, conhecer essa doutrina, comece aqui, depois vem para cá. Se você já leu esse aqui, leia o que é o Espiritismo. Você vai melhorar bastante a qualidade do seu conteúdo, daquilo que você já leu do Livro dos Espíritos, e aí vai ler o Livro dos Espíritos de uma outra forma, com uma visão um pouquinho mais ampliada. Há 169 anos, a espiritualidade, como disse ontem aqui o Roberto Jerônimo, né? Sobre a orientação de Jesus. Jesus era o orientador principal da formação da doutrina dos Espíritos. É isso aí. É isso aí. Jesus era o principal responsável ali pelas informações que a espiritualidade passou. Então, há 169 anos, Jesus trouxe para nós, através das mãos de Kardec, o Livro dos Espíritos. Você já leu? Ótimo. Leia de novo. Estude, se aprofunde em cada questão, em cada resposta. Analise. Não vai lá. Leitura dinâmica. A pessoa tem leitura dinâmica, em 10 minutos leu 10 páginas. Desse conteúdo que foi assimilado. Não é para ler rápido. Não é para acabar logo. É para pegar uma pergunta, ler a resposta, analisar, se aprofundar. Caramba, o que Kardec está aqui? Qual foi a pergunta? Por que Kardec fez essa pergunta? Por que a espiritualidade está dando essa resposta? O que tem aqui por trás disso? Busque se aprofundar. Busque o conhecimento. É o pedido que eu faço para vocês. E eu já fiz tantas perguntas hoje, não custa nada fazer mais uma, né? Afinal de contas, o que é o Espiritismo? Ai. O que é o Espiritismo? Você sabe? Me responde. O que é o Espiritismo? Para você, o que é o Espiritismo? É fenômeno? É só uma forma de você sair da rotina? É buscar a sua cura? É você conhecer gente nova? Uma namorada, um namorado? Para que você está indo na casa espírita? O que é o Espiritismo para você? Pensa, reflita. Analisa friamente. Não tenha medo da resposta. Dependendo da resposta, você vai ter que se reformular. Você vai ter que se refazer. Ou não. O caminho é seu. O caminho é de cada um. Eu fiz as minhas escolhas e continuo fazendo escolhas todos os dias. Boas, ruins. Só vou saber lá na frente. Mas continuo buscando o meu aprimoramento. Todos os dias. Porque foi essa a orientação que o Espírito Verdade deixou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações. E aí Emmanuel nos diz, né? Hoje eu sou melhor do que fui ontem. E amanhã serei um pouco melhor do que sou hoje. Isso é Espiritismo. É só o que o Espiritismo nos pede. Mais nada. Não tem cobrança, não tem exigência, mas deixa para cada um de nós a responsabilidade pelo seu próprio caminho. Não vai ter como alegar desconhecimento ou achar que Deus deveria ter feito isso ou aquilo. É nossa responsabilidade, cada um, individualmente.
Vamos fazer um intervalo? E eu volto rapidinho para a gente encerrar nossa conversa de hoje. Aguenta aí que eu já volto. Filosofia, religião, ciência, ação social, cultura, arte, história e muito mais. Tudo isso numa revista eletrônica digital. Revista Visão do Bem, no seu canal do bem. Sou do bem, sou do amor, amo a vida como for. Meu destino é ser feliz, e o que é bom eu peço bis. Venha ser o bom farol, alcançando a escuridão. Sem semente feito sol, na corrente da canção. Você conhece Macabea, a inesquecível personagem de A Hora da Estrela de Clarice Lispector? Agora, sua jornada continua. No livro O Renascer da Estrela, psicografado por Thelma Mian, conheça a surpreendente história de evolução espiritual de Macabea após sua desencarnação. Descubra como a simplicidade de uma vida pode revelar lições profundas e eternas. O Renascer da Estrela, um convite ao autoconhecimento e à espiritualidade. Baixe agora na Amazon e deixe essa história iluminar sua alma. Estamos de volta aqui no Estúdio do Bem, na Penha, em São Paulo, nesta noite de terça-feira, refletindo um pouco sobre o que é o Espiritismo. Mas a gente precisa muito conversar com você, amigo internauta que está aí assistindo a nossa live. Para a manutenção do trabalho, para que a gente possa continuar, recursos são necessários. Todos os trabalhadores aqui são voluntários, todos, né? E a gente não tem, assim, muitos recursos. Você pode nos ajudar. Você, rapazinho sério, moça à direita, pode nos ajudar nesse processo de
manutenção aqui do canal do bem. Uma forma é o Pix, está aí na tela, canaldobem@gmail.com, lembrando que é canal do bem com U, tá? Canal do bem.gmail.com, tá? Essa é a nossa chave Pix. Através dela você faz a sua doação, sai da sua conta, vem direto para a conta do canal do bem. Você também pode ajudar através do Superchat, do YouTube, tá? E você também pode nos ajudar adquirindo os nossos produtos na nossa loja virtual. A loja virtual do Canal do Bem está no endereço soudobem.lojaintegrada.com.br. Lá tem os meus CDs. Você gosta de me ouvir cantar? Então, adquire os CDs. Não tem CD, não tem mais leitor de CD, Diralson? Compra o pendrive, está lá na nossa lojinha também. O pendrive, tá? Você compra o pendrive, compra o CD, você vai receber o pendrive com o CD gravado, no formato MP3. Você não vai receber o CD que vai ficar incomodando, perturbando, né? Uma coisinha que não vai ter necessidade, né? Então você vai receber o pendrive com o CD gravado. Então, compra o pendrive e compra o CD. Compra os dois, tá certo? Você vai receber o pendrive com o CD gravado nele, tá? Você pode pedir vários CDs para gravar num único pendrive. Aí funciona legal, entendeu? Tá? Então você quer um CD meu ou 2 CDs meus, um CD do Ed Moreno, um CD do Ed Menang, você compra tudo, um pendrive só, e vai receber todos os CDs gravados em MP3 aí na sua casa. Também tem as nossas canequinhas. Deixa eu pegar uma caneca aqui. Achei. Tá aqui uma caneca do Canal do Bem. Olha que bonitão, ó. Que legalzão. Tá? Você pode ter essa caneca aí. E também tem as camisetas, tem os livros editados pelo nosso querido Alamar, entre eles o que é o Espiritismo, tá lá, né? Também tá o Livro dos Espíritos, tá lá, e ambos traduzidos pelo nosso querido Vladimir Olivier, brasileiro, criado na França, mais de 40 anos de convívio com a língua, que fez essa tradução linda, né, atual, bem profunda da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Tá? Tem os livros também psicografados pela Thelma, estão lá todos os livros que ela psicografou. Então você só não ajuda se não quiser. Tá bom, não tem dinheiro, Lirau, se não consigo, não posso. O que fazer sem recurso? Dá o like, divulgar, curtir, compartilhar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no Canal do Bem, tá? Clica lá no sininho para você ser avisado, ser comunicado cada vez que a gente publicar alguma coisa, tá? Então são várias formas. Algumas demandam recurso, algumas não demandam. Você pode ajudar o bem a crescer, a progredir. Ajude-nos, precisamos muito. Você deve estar percebendo que eu não estou ao vivo, né? Você está assistindo é um vídeo que já foi programado para entrar no ar, né? Eu não estou presencialmente, né? Então não tenho como fazer o sorteio hoje, né? Do livro, do CD, tá? Mas eu prometo que na próxima live eu vou aumentar um CD para compensar o de hoje, tá bem? Então, amanhã, quarta-feira, no programa Espiritismo com Arte, nós vamos sortear 2 CDs. Tá bom? Entra lá para você poder concorrer, né? Porque só concorre quem se manifesta no chat, seja no Facebook ou no YouTube. Entendeu? Beleza? Maravilha? Então, já disse, amanhã nós temos o Espiritismo com Arte. Esperamos você aqui. E para encerrar a nossa live de hoje, a gente vai de Carlinhos Conceição, chamando a espiritualidade. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Espíritos antigos e benevolentes, mensageiros
espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derrame espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma boa noite. Sou do bem, sou do amor, amo a vida como for. Meu destino é ser feliz, e o que é bom eu peço bis. Venha ser o bom farol, alcançando a escuridão, sem semente feito sol, na corrente da canção. Este é o Canal do Bem. Somos uma web TV voltada para a arte. Nosso foco é a divulgação da mensagem do bem, usando os recursos audiovisuais e a internet para que o melhor conteúdo chegue até você. Sua participação é muito importante. Através das redes sociais, curtindo e compartilhando nossos eventos e nossa programação, você será um colaborador no processo de transformação de nossa sociedade num mundo melhor e mais espiritualizado. Participe também mandando-nos suas sugestões. Faça a sua parte.